Segunda-feira, 9 de abril de 2012, mais uma edição do Fluminense Debate. Desta vez, sem o rancor de Léo Prazeres, sem a graça de Ricardo Almada e sem os comentários precisos de Sérgio Trigo da nossa equipe. Hoje falaremos sobre um tema especial e específico que eu vou apresentar em instantes. E, desde já, não custa lembrar da nossa satisfação em relação à vitória do Fluminense sobre o Madureira no final de semana. Vitória essa que foi um tanto quanto arrastado. O Madureira mostrou uma certa pressão contra o Fluminense, que só não se consolidou pela sua deficiência técnica, mas no final prevaleceu a força e a categoria do time do Fluminense. Ganhamos e ainda temos chance, respiramos na Taça Rio e esperamos sobreviver a ela ainda no próximo final de semana. Sem contar que agora, no meio de semana, temos a partida muito importante contra o Boca Juniors, tendo em vista que o Fluminense pode se tornar, pode consolidar a sua condição de melhor pontuador da primeira fase e, com isso, carrega na fase final a vantagem de trazer sempre o segundo jogo para sua casa, para os seus domínios. Bom, em relação ao nosso diferencial de programa hoje, trata-se do seguinte: como alguns dos espectadores podem ter percebido, há alguns dias eu tinha escrito um artigo a respeito de um sonho de muitos torcedores do Fluminense, dentre os quais me incluo, que fala sobre a perspectiva e a possibilidade de se aproveitar o atual estádio de Álvaro Chaves de modo a torná-lo uma arena rentável e de qualidade. Como também comentei nesse artigo, eu tive acesso a um projeto que foi elaborado por um grupo de torcedores e que hoje estarão aqui conosco apresentando, debatendo questões relativas a esse projeto. Primeiramente, para dar o meu boa noite, né, para saudar e pedir as suas considerações iniciais, eu trago aqui o Kaique Pereira, que vai falar, vai dar seu boa noite, suas considerações e, enfim, logo a seguir eu apresento o nosso outro convidado, Ricardo Bittencourt, e começamos os debates a respeito dessa perspectiva de projeto do estádio do Fluminense. Boa noite, Kaique, suas considerações. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje no debate e começar a aparecer para a torcida do Fluminense, porque nas últimas 2 semanas nós temos sido bastante arguídos por um sonho nosso, que a gente está devagarzinho, tal qual uma formiguinha, colocando areia, grão por grão, para tentar tornar a realidade a volta para as Laranjeiras, não a volta no atual estádio, porque ele é muito difícil, é praticamente impossível se voltar a ele. Mas a volta para um estádio Manuel Schwartz, remodelado, modernizado, nos padrões mais atuais de estádios do mundo. Desde já agradecendo, Caio, que vamos debater muita coisa a respeito disso hoje. Agora eu passo a palavra para o nosso outro convidado, que também faz parte desse grupo de torcedores empreendendo esse projeto. Trata-se do Ricardo Bittencourt, que vai nos oferecer o seu boa noite e as suas considerações iniciais. Boa noite, Paulo. Boa noite, tricolores. Quando eu fui convidado a participar desse projeto, eu mesmo tinha as minhas dúvidas, eu tinha os meus questionamentos. Mas, na medida que eu fui tomando conhecimento, né, do projeto, né, e participando do grupo, todas as minhas dúvidas e meus questionamentos foram se dissipando e hoje eu tenho condição de afirmar que o projeto é perfeitamente viável, como vocês vão ver aqui na sequência do programa. Bom, então eu já começo logo perguntando a você, Ricardo. A premissa inicial de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, com certeza muitos tricolores que acompanharam esse tema nas redes sociais têm dúvidas a respeito. Como surgiu essa ideia e que grupo vocês efetivamente representam em relação à articulação desse projeto? Bom, nós não representamos grupo nenhum, né? Nós somos um grupo de torcedores do Fluminense, né, que tomou conta desse projeto, resolveu investir nesse projeto, tendo o Fluminense como objetivo, sempre o Fluminense instituição como objetivo. E nós não temos nenhum grupo político, nem dentro do clube, nem fora do clube, nem empreiteira, nem banco, nem político, nem nada. É um grupo de torcedores querendo trazer para as Laranjeiras, novamente, os jogos do Fluminense. Perfeito. Kaique, agora você responde para mim o seguinte: o grupo se reuniu, digamos assim, eu não diria de forma aleatória, mas com, enfim, interesses e anseios comuns, provavelmente. Isso foi conquistado à base de conversas, trocas de ideias, experiências e tal.
E como isso surgiu exatamente onde? Em arquibancadas, nas redes sociais, em outro tipo de manifestação? Você podia esclarecer para a gente? Com prazer. Essa discussão começou, se não me falha a memória, em 2009, nas redes sociais, mais precisamente no Orkut. E surgiu essa ideia de vamos voltar para Laranjeiras. Não, Laranjeiras é inviável, não dá para voltar, não dá para voltar. Começamos a ver, através de pesquisas na internet, as possibilidades. Tem alguns estudos colocados no YouTube. E a gente começou a conversar e aquilo ficou martelando na nossa cabeça. Deu uma parada, o Fluminense veio se tornar campeão brasileiro. Ano passado, quando começou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, e a nova administração, a nossa média de público ficou muito aquém do que deveria ser. Um time que estava há 20 anos sem ser campeão brasileiro. E aquela ideia voltou para a gente. Só que aí já tínhamos mudado de rede social, estávamos no Facebook, e começamos a conversar, comecei a conversar com alguns arquitetos, comecei a conversar com outras pessoas novas, o Ricardo, por exemplo. Aí nós começamos a ver quem pode fazer, quem soma nisso, quem pensa a mesma coisa nisso. Aí começamos a montar um grupo, é um grupo muito pequeno mesmo, nós somos 14, 15, né? Somos 14, 15 tricolores, como o Ricardo bem colocou. Alguns são sócios, outros, eu não sou sócio. Tive o cuidado de não entrar agora de sócio do Fluminense, justamente por esse projeto, porque eu não quero ser rotulado, não quero que o projeto seja rotulado como um projeto da linha tal, da linha B, da linha C, da linha D. É um projeto de tricolores que já viram jogos nas Laranjeiras, que têm vontade de voltar às Laranjeiras, que têm o prazer de ver um jogo e ver o jogador de pertinho, ver a torcida se manifestando de pertinho. E isso foi crescendo. E veio crescendo, até que nós partimos de algumas premissas e aconteceu o estudo arquitetônico que você viu, Paulo. Exatamente. Para deixar bem esclarecido a respeito, eu já tive acesso ao vídeo produzido pelo grupo de tricolores aqui representados pelo Kaique e pelo Ricardo. A minha palavra pessoal, já dada até de forma escrita, é muito clara e muito simples. Eu, quando criança, tive a oportunidade de ser levado às Laranjeiras por meu pai, nunca fui sócio do clube, sempre assisti treinos e jogos das equipes de base, ocasionalmente algum jogo amistoso que a equipe de profissionais fizesse, e mais tarde, nos anos 80, já adulto, né, eu tive a oportunidade de assistir como torcedor a muitas partidas que o Fluminense fez no estádio. Posso dizer a vocês o seguinte, o projeto é de chorar, porque foi exatamente essa reação que eu tive quando vi. É algo que eu já espero desde criança, enfim, eu não gostaria muito de personalizar minha opinião aqui, eu tento agir da maneira mais isenta possível, mas, digamos assim, para as pessoas da minha geração que tiveram a oportunidade de frequentar o estádio nos anos 80 até os anos 90, eu acho que é um acontecimento, assim, fabuloso e desde já, independentemente do que venha acontecer, eu quero deixar com vocês os meus sinceros parabéns, porque, sinceramente, eu não consigo entender determinados grupos, facções ou mesmo pessoas físicas que reajam de maneira intempestiva contra a perspectiva desse projeto. Uma vez que o principal, se a gente pensar de todos os bens tangíveis necessários para a construção do estádio, talvez o principal seja o terreno, um dos principais. E o principal nós temos um terreno que é dos mais valorizados do país e da América Latina. Então, por que não aproveitar isso e juntar não somente a perspectiva de um cenário novo, com a casa centenária, a casa onde foi forjada a história da seleção brasileira, na casa onde treinou o jogador que marcou o primeiro gol em Copas do Mundo, a casa onde treinou e jogou o primeiro goleiro da seleção brasileira, enfim, eu gastaria aqui 3 blocos falando sobre a história do Fluminense a respeito. Kaique, pois não? Uma coisa extremamente simples, a gente sempre se lembra do Preguinho, um primeiro jogador a marcar um gol na Copa do Mundo, que era jogador do Fluminense. Mas o primeiro gol marcado pela seleção brasileira num jogo oficial, por um acaso foi nas Laranjeiras e por um acaso foi de um jogador do Fluminense. Sim, 1919, sul-americano. Bom, eu já te pergunto também o seguinte, Kaique. Logo de cara, o que leva vocês a acreditarem efetivamente nesse projeto que vocês trabalham em termos da viabilidade
técnica, uma vez que a alegação principal que muitos daqueles que ou não conhecem o projeto de vocês ou um projeto específico a respeito, seja sempre a reação isso é inviável, isso não vai dar certo, isso não tem a menor condição. O que você vê de pontos positivos para, digamos assim, bancar essa ideia de tal modo que ela possa crescer e um dia até vir a ser implementada? Bom, nosso projeto foi baseado em 3 premissas, que nós não nos afastamos dela em nenhum momento. E passamos isso para os arquitetos também. Nós estivemos na Laranjeiras, ficamos lá, em dezembro, foi a última vez que fomos lá, ficamos 3 horas e meia, fotografamos tudo, medimos arquibancadas, e as premissas são simples. A primeira delas: nenhum equipamento esportivo do Fluminense será tocado. Não se vai, o projeto arquitetônico, o estudo arquitetônico, não toca em nenhuma quadra, não toca em nenhuma piscina. O que existe hoje no Fluminense continuará existindo como sempre existiu. O que vai se mexer vai se agregar valor, inclusive a equipamentos esportivos que não são só os de campo, não é só o estádio das Laranjeiras. Essa é a primeira premissa. Dentro dessa premissa, a gente pode incluir também que é um estádio com as normas FIFA 2014. O que vai ser usado para a Copa do Mundo, daqui do Brasil, é o que está no estádio. O que a gente entende como FIFA 2014? Cadeiras com assentos rebatíveis. Visão de 100% do campo em qualquer parte que se esteja no estádio. Pode estar sentado à nossa frente, por exemplo, o Anderson Varejão. A gente vai ver o jogo. Conforto total. O que se chama de conforto total? Banheiros, porque quem conhece as Laranjeiras sabe que isso é um problema sério no estádio atualmente, se ele voltasse a funcionar. Bares, várias entradas. Hoje, nas Laranjeiras, quais são as entradas que nós temos? Aquela da Pinheiro Machado e quem é sócio, as sociais. Nós teremos algumas outras entradas. E, além disso, rotas de fuga, porque a FIFA exige que, se houver uma emergência, que se possa evacuar o estádio com alguma rapidez. Isso tudo está respeitado. Além disso, respeitamos a segunda premissa. O estádio hoje é totalmente tombado, as populares e as sociais e a sede. Esse ano deve ser assinado o destombamento das populares. As populares são aquelas arquibancadas que têm 2 andares. A arquibancada social não poderá ser mexida. Então, o nosso projeto contempla a arquibancada a social como ela é hoje. Ela vai ter um incremento e um aumento de valor fabuloso. Além disso, nós estamos pensando também que hoje em dia não existe só mais um estádio, é uma arena. Ela deve comportar espetáculos culturais. Então, foi pensado, e você que viu o vídeo, você vê na hora que aquilo ali também é uma arena. Além disso, está contemplado também museu, galeria de ídolos, restaurantes. A parte administrativa é muito contemplada e tudo isso foi feito. Estacionamento, porque Laranjeiras é um problema sério. Qual é o problema sério? Estacionamento. Todo mundo pensa que vai ficar lotado sempre. Não é verdade. Mas, de qualquer maneira, está previsto um estacionamento para 1.300 veículos. Podendo chegar a 2.000, mas aí a gente entra em custo-benefício e isso eu acho que não é viável. E a terceira e última premissa. A gente pensa em apresentar para a diretoria, para o Conselho Diretor do Fluminense, um projeto que possa ser feito sem que o clube, que hoje deve quase 400 milhões de reais, tenha que desembolsar mais alguma coisa que não tem. Então, pode ser um projeto feito por um investidor e vai depender, aí sim, vai depender basicamente do Conselho Diretor do Fluminense, do Conselho Deliberativo do Fluminense, poderem trabalhar e chegarem a um denominador comum que se possa arranjar um investidor e que se possa reerguer de novo o estádio Manuel Schwartz.
Perfeitamente. Kaique, desde já agradecimento pela tua participação. Evidentemente, nós voltamos, que ainda temos muitos assuntos para falar, o Ricardo Bittencourt também. O nosso bloco está se esvaindo. No próximo bloco, nós continuamos no Fluminense em Debate em relação ao projeto apresentado pelos torcedores para o novo estádio das Laranjeiras. Daqui a pouco a gente